Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, algumas dicas aí, né, de uso dos equipamentos Plotter HP Design Jet, que é a linha que vão dos equipamentos de 61 até 1,10 m de largura, né? São os equipamentos que a gente fala aí, a linha Design Jet. Então, que são para o pessoal que utiliza para engenharia, arquitetura, alguns para fotografia, né? E eu vamos estar falando disso aí, eu vou dar algumas dicas para ter o melhor resultado com esses equipamentos, tá bom? Eu espero que vocês gostem, né? E utilizem aí no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos falar. Uma das coisas que eu acho muito importante no ambiente de trabalho, né? Ou seja, no escritório, às vezes no home office, ou então às vezes indústrias, né? É a questão de energia, né? Então a energia, quando ela é entregue no ambiente, ela tem que estar equalizada, né? Então tem várias situações que a gente chega em empresas e você pergunta como que é a energia aqui? Aqui a energia cai direto, cada hora derruba um pouco e aí sempre tem queda de energia aqui. Bom, esse ambiente não é bom para nenhum produto, né, eletrônico, né? E os equipamentos Plotter também, por mais que a HP ela tenha fontes Energy Star, que é uma das mais inteligentes e mais robustas aí do mercado, né? O equipamento ele é formado por vários componentes. Então quedas assim constantes vão prejudicar sim não só o plotter, mas como o seu computador, como outros equipamentos da sua empresa. Então um conselho se você tem uma companhia de energia que te cobra esse serviço, né, então eles são obrigados a te entregar uma energia de qualidade, tá ok? E o que eu oriento se você tem seguro da tua empresa, abre um chamado na companhia de energia e fala para eles que você tem equipamentos e que eles estão de seguro, né? E que se por um acaso se tiver oscilando muito essa energia, eles têm que equalizar e te entregar o que realmente você tem pagado aí, né? Essa é uma dica, né? E a gente que é brasileiro, a gente está sempre acostumado aí a não lutar pelos nossos direitos, né? Então eu sempre oriento os nossos clientes, inclusive eu tenho alguns modelos de como fazer isso, né? Protocolar isso nas companhias e vocês terem aí uma energia de qualidade que é a que vocês pagam. Outra coisa é o ambiente. O ambiente do equipamento, eu sempre falo para deixar o máximo arejado possível, né, o ambiente, não procurar ter excesso de umidade, porque a umidade ela prejudica os papéis, né, ela prejudica os rolos de papel, ela prejudica as folhas, e essa umidade, não sei se vocês já perceberam, até nas impressoras pequenas, por exemplo, as laser, né? As impressoras laser, em alguns dias de maior umidade, você vai imprimir e a folha sai toda enrolada. Isso é propício a você ter um congestionamento, um atolamento de material, né? De papel dentro dos seus equipamentos. Não somente no plotter, mas também nas impressoras pequenas. Então, assim, eu oriento a sempre estar um ambiente arejado, evitar a umidade, né? Que você vai ter uma qualidade de impressão melhor. Se puder também evitar acúmulo de pó, e eu falo isso, que até nos próprios plotters você acumula pó, de que forma? Todo o papel, ao ser cortado ao final das impressões, ele vai gerando micropó, né? Esses pós vão se acumulando dentro do equipamento e às vezes eles vão para a cabeça de impressão. Então, se possível, pega aqueles aspiradores de pó portátil que são pequenininhos, às vezes você vai ter acesso não todo o plotter, mas passa um pouquinho ali abre o tampo, retira um pouco, né, desse pó aí e evita. No final do dia também, se puder colocar uma capinha, o seu plotter ele vai vir com a embalagem, né, de fábrica,
e tem um plástico bem grosso que vem dentro desse equipamento. Você pode estar utilizando esse plástico aí para estar cobrindo. É uma dica que eu uso, eu sempre quando eu vou instalar, eu acabo deixando como dica para meus clientes. Você não precisa de usar todo esse plástico, você pode cortar e desde uma forma que ele encaixe ali em cima do plotter ali e proteja de pó e uma possível umidade, né? Outra coisa muito importante é a questão de conexão de rede. A maioria dos plotters pequenos da HP eles são Wi-Fi, né? E esse Wi-Fi ele realmente funciona. Tem empresas que estão utilizando aí direto, não tem problema nenhum. Mas tem algumas outras que é muito distante, né? O notebook ou então às vezes um computador que está conectado no Wi-Fi e aí às vezes o pessoal acaba mandando a impressão e essa impressão acaba perdendo informações nesse trajeto e ele imprime com algumas falhas, né? Seria no caso algumas partes do arquivo que são perdidas. E eu sempre aconselho a fazer uma rede toda cabeada, por quê? E determinar, né, para cada equipamento um endereço IP. Imagine que a sua empresa é um bairro com várias ruas, dezenas de casas, só que essas ruas aí elas não têm nome nem as casas têm número. Então a coisa fica um pouco bagunçada, né? E é assim que infelizmente está a maioria das empresas aí, né? Então você pega lá, chega nas empresas, está todo mundo com uma rede doméstica, IP que não é fixo, ou às vezes nem IP tem definido, né? E o que acontece? Quando você tem várias impressoras, outros componentes, eles buscam o IP, eles buscam determinar o IP para fazer, né, a comunicação. E às vezes esses equipamentos eles conflitam, né? Uma impressora de uma outra marca, com uma HP, eles acabam conflitando o IP aí. E às vezes você manda imprimir, aí dá esses conflitos e também pode te prejudicar. Então a minha orientação é, se tiver um pouquinho de conhecimento, então chamar algum técnico que já atende a tua empresa, pede para ele definir, né, uma faixa de IP para a tua empresa e colocar em todos os equipamentos. Você vai ver que você vai ter uma melhora nessa questão de impressão, você não vai perder dados, né? E você vai não ter problemas com essa questão de conflitos aí, né? E tem muitas vezes que às vezes a pessoa, Marcelo, comprei a máquina e eu estou tentando imprimir, mas o sinal da rede fica com uma exclamação. Realmente, então sua máquina está com algum conflito, ou então ela está perdendo conexão aí no teu Wi-Fi. Então o ideal é fazer uma rede cabeada que você não vai perder essas informações aí. Principalmente para quem utiliza também arquivos um pouco maiores, né? Às vezes as pessoas não pensam, mas meu arquivo ele tem só alguns bytes, né? Ele tem alguns megas e a máquina tem 1 GB. Então, mas quando isso é processado, esse tamanho, na verdade, ele é só do documento, né? O real tamanho de um arquivo de impressão é totalmente diferente do arquivo do tamanho que você vê ele em bytes, né? Que é a nomenclatura que ele tem aí no Windows na hora que você vai buscar ou então vai abrir. Tá certo? Então minha dica é colocar uma rede dedicada aí, colocar um IP para todos os equipamentos, você vai ter uma empresa mais organizada. Outra coisa que eu gosto de falar é sobre suprimentos, tá? Suprimentos originais. Aí a gente vai entrar naquela ideia de que mas a tinta original é muito cara. Então, como eu costumo determinar? Hoje a HP ela tem equipamentos com cartucho de 28 ml até 5 litros. Então o que aconteceu? Então quando você for comprar um equipamento, realmente você tem que determinar qual que é o equipamento que condiz com o teu volume de impressão. Hoje o custo médio de 1 metro de papel impresso para CAD que a gente está falando aqui, que é mais vetor, vai ficar meio ml de tinta. Tem empresas que imprimem na faixa de 10, 15 projetos por mês.
mas tem empresas que imprimem 200 projetos por mês. Então essa empresa que imprime 200 projetos por mês, ela tem um equipamento que eu indicaria que é um cartucho de 300 ml para cima. E aí essa empresa vai lá e comprou uma impressora de cartucho de 28 ml. Realmente, ela vai ficar muito chateada porque toda hora vai ter que estar trocando o cartucho, e o cartucho menor ele tem um custo maior, né? O ml de tinta dele é mais caro do que os cartuchos maiores. Então o que aconteceu foi você ter a decisão de comprar o equipamento errado. Então nessa hora, que eu sempre indico, procura um profissional, né? Procura um profissional aí na hora de comprar o teu equipamento, ele vai te orientar, ó, qual que é o teu volume, então ele vai te orientar em cima do teu volume, das tuas necessidades, do teu tipo de arquivo, o equipamento que realmente vai te atender. Isso é o ideal. E aí às vezes tem muitas pessoas que às vezes acabam colocando book, né, na máquina, mas não tem noção o porquê. O cartucho ele é mais caro, custa R$150 28 ml, mas só que um litro vamos falar, meio litro de tinta paralela custa R$200. Vou comprar essa tinta paralela. Você entendeu? Então o que acontece? Eu até ilustrei aqui, ó, se vocês for ver, é o seguinte, ó, imagina que isso aqui, ó, é o orifício da cabeça de impressão. Ele tem vários, né? Só para vocês terem noção, esse orifício aqui, ele tem aproximadamente o tamanho para passar uma gota, que é essa bolinha aqui, ó. Imagina que isso aqui é a gota de tinta. Essa gota de tinta tem na média de 5 a 7 picolitros. Picolitro, na verdade, é 1 ml dividido por 1000. É tipo a ponta de um fio de cabelo. E esses são substâncias que vêm da natureza, que são trituradas até ficar desse tamanho. E onde que tem um veículo água, né? Que coloca água na composição. E a partir por pulsos elétricos, né? Vibra a cabeça e ele dispara essa tinta que passa nesse orifício e cai no papel. Então o que acontece? A HP e outras empresas, elas vão lá e realmente quebram essas substâncias aí até ela ficar desse tamanho para poder passar aqui. Só o que acontece? Para isso existe um processo, né? E esse processo não é tão simples. Então, para chegar nesse tamanho de gota, as gotas das tintas paralelas, elas nunca vão passar nesse processo. Então, por isso, ó, o que acontece? Ela tem esse tamanho, às vezes, maior, né? E ele não consegue passar nesse orifício. Então, o que acontece? Inicialmente, o que vai estar na tubulação da sua máquina é a tinta original. Então, quando você acaba de colocar a tinta paralela, você pensa, eu estou economizando, mas na verdade você não está economizando. É a tinta original que ainda está no ciclo de impressão que está caindo no papel. E a partir de algum tempo vai começar a vir a tinta maior, que é a tinta de tamanho maior. E aí ela vai começar a imprimir com falhas. E aí você vai queimar, com algum tempo você vai queimar o seu cabeçote. E aí você vai ter que comprar um novo cabeçote. E o cabeçote não é barato, né? Apesar de que alguns cabeçotes da HP eles vêm com tinta, né? Eles vêm com alguns cartuchos de tinta e completo. Na minha opinião, não são tão caros, né? Mas eles durariam bem mais se você não tivesse tomado a decisão de ter colocado aí uma tinta paralela sem precisar. Tem pessoas que realmente nem precisam de colocar, né? Porque hoje, só para vocês terem uma noção, hoje um a um impresso numa copiadora, ele gera na média de R$10. Um a um, o original, impresso com tinta original, com papel, ele não passa de R$2,70. Você está tendo uma economia muito grande, mas tem pessoas que não sabem, não entendem desse tipo de conta e acabam comprando por impulso uma tinta paralela e acabam prejudicando o equipamento aí. Então é isso. Outra coisa que eu sempre digo é fazer manutenção preventiva. Eu tenho que fazer todo ano? Como que é isso daí? Tenta pegar uma empresa que é parceira sua, né, que te fornece tinta, conversa com esse pessoal, eles vão saber entrar no teu equipamento remotamente e ver lá o ciclo que está
as impressões, né? Quanto que você fez de impressão e vão te falar assim, ó, dentro desse período que você imprimiu, logo você vai precisar de fazer isso daqui, né? Ou seja, uma troca de cabeça, ou então seja simplesmente a lubrificação e limpeza, entendeu? Então assim, vocês podem contar, a CSB, ó, a gente tem suporte em todo o Brasil e a gente tem uma equipe que pode entrar remotamente, a gente nem vai cobrar por isso, né? Vamos te ajudar aí, né, a entender do teu equipamento e prevenir, né? Porque prevenir é melhor do que remediar. Tem gente que às vezes espera realmente o equipamento parar e aí você pergunta quanto tempo você deu manutenção? Ah, eu nunca dei manutenção no meu equipamento e já tem há 3, quase 4 anos aí, 2 anos e meio e nunca fez uma manutenção. E aí esperou o problema acontecer e geralmente acontece quando mais precisa, né? Então é isso, pessoal. Umas dicas rápidas aí, né, para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Se puder, curte lá o nosso canal.